Salmo 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Glória. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, satisfação, privilégio muito grande ter a oportunidade de vos transmitir algo da parte de Deus nessa tarde. Que Deus envie a sua palavra com poder e autoridade para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Os versículos que foram lidos no Salmo 46, Salmo dos filhos de Corá, o versículo primeiro é o que eu quero me ater nessa tarde, quando diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu já falei sobre Deus é o nosso refúgio. Refúgio vem de proteção. Em Deus nós estamos seguros, protegidos, porque Ele é o nosso refúgio. Mas o salmista também diz que Ele é nossa fortaleza. No original diz que Deus é a nossa força, mesmo sentido. Quer dizer que Deus nos dá força para vencer o inimigo e todas as adversidades dessa vida. A Bíblia Sagrada nos mostra que Sansão estava preso nas mãos dos filisteus. E a Bíblia diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele pegou uma queixada fresca de um jumento, e com uma queixada fresca matou a 1000 filisteus. Os homens pensavam que iriam tirar a vida de Sansão naquele momento, queriam afligi-lo, mas Deus deu um grande livramento a Sansão. E com apenas uma queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Somente o Espírito Santo na vida do homem pode dar essa capacidade, esse grande livramento. A Bíblia Sagrada nos diz também que Samuel ungiu a Davi com um vaso de azeite, por ordem de Deus. E a Bíblia diz assim, que quando Samuel derramou o azeite, a unção, sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E foi com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo de Deus, que Davi, mesmo sendo ainda um adolescente, um jovem, foi enfrentar o gigante Golias, com mais de 2 metros de altura, que estava amedrontando todo o exército de Israel. Não achou-se um homem para enfrentar Golias. Mas Davi, com a unção do Espírito Santo, ele foi ao encontro daquele gigante e com apenas uma pedra arremessada por meio de uma funda, Davi derrotou ao gigante Golias. Ele dissera antes: você vem a mim com espada, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo nos dá força, e assim Davi e Sansão enfrentaram inimigos físicos, outros homens, inimigos, adversários. E Paulo diz assim na sua santa e gloriosa palavra, que nós não temos que pelejar contra carne e sangue, contra inimigos físicos, mas sim contra as potestades satânicas, o poder das trevas. O inimigo peleja contra nós, mas com a força do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Pedro, ele ainda não havia recebido o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. E diante de uma criada do sumo sacerdote, negou ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes, dizendo: eu não conheço tal homem. Mas Jesus perdoou a Pedro. Pedro se arrependeu. Chegou o dia de Pentecostes.
o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre 120 crentes, capacitando eles para a obra missionária. E Pedro recebeu aquele poder, aquela força sobrenatural do Espírito Santo. E agora ele, que anteriormente tinha negado o nome do Senhor Jesus, se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. E 3.000 homens aceitaram a Jesus como seu Salvador. Certo dia ele foi levado ao Sinédrio e os homens disseram para ele: olha, você não pode mais pregar sobre esse nome de Jesus. E ele falou para o Senado, para o Sinédrio israelita naqueles dias: em nenhuma outra salvação, porque em cima dos céus nem embaixo da terra nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos. E ele pregou o evangelho de Jesus Cristo diante do sumo sacerdote, diante de todo o Sinédrio. Antes de ter a força de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. Mas agora, com a força que o Espírito Santo lhe deu, ele agora proclama o nome de Jesus diante de tudo e diante de todos. Saiba, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, diante das adversidades dessa vida, diante de todas as lutas que nós passamos, das provações, o Espírito Santo está conosco e nos dá força para vencer. Receba o renovo do Espírito Santo onde você está nesse momento, na sua casa, na sua vida. Esta tarde é tarde de renovo que o Espírito Santo marcou para estar bem pertinho de você. E ele renova as tuas forças nesta tarde. E com o poder do Espírito Santo, você vai poder dizer, como já foi cantado aqui nessa tarde: contigo, Cristo, eu sou mais que vencedor. E se você ainda não é crente, escreva aí no chat dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aonde você estiver, o Espírito Santo vai entrar na sua vida, vai lhe ajudar, vai lhe capacitar, e você vai sentir a força sobrenatural de Deus e vai poder exclamar dizendo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Glória ao nosso Deus para todos sempre. Amém.